O que Deus tem a dizer a respeito da astrologia? Bom, existem alguns textos bíblicos falando sobre o assunto. Eu não vou citar muitos, mas vou falar algumas coisas sobre o critério de Deus em respeito à sua própria palavra. Há um texto em Isaías 47, 13 e 14, que Deus condena a astrologia. E nós vamos ver nesse vídeo por que Deus condena, ok? Bom, quando Jesus teve o infortúnio de se encontrar com Satanás no deserto, Mateus capítulo 4, lá no verso 4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, então aqui, Jesus fala o que é necessário para a nossa vida espiritual. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é essencial. Aliás, mesmo dentro da Bíblia, existe uma hierarquia. Não sei se eu já falei sobre isso aqui no canal, não me lembro. Se falei, vale a pena repetir. Na Bíblia, há coisas reveladas pelo Espírito Santo aos homens, isso não é novidade, mas tem uma coisa que é superior a todas as outras. Quando na Bíblia, especialmente um livro como Isaías, quando na Bíblia está escrito assim, assim diz o Senhor, esses textos que saem diretamente da boca do Senhor, eles têm mais autoridade. Eles são claros, eles são perfeitos e eles mostram a forma de Deus pensar, eles mostram como Deus age, como Deus julga, eles mostram os critérios do Senhor. Então, você nunca vê Deus aconselhando a se usar a astrologia. Nunca. Nem diretamente da boca dele, e nem através de seus profetas, nem através de seus discípulos, e especialmente, eu quero dizer uma coisa muito clara aqui, o objetivo da Bíblia é revelar Jesus, você sabia? Nós não sabemos muito sobre Deus o Pai, não sabemos muito sobre o Espírito Santo, porque a Bíblia, especialmente, ela retrata o Senhor Jesus, seja no Velho Testamento, seja no Novo. Muitas pessoas não sabem, mas o Deus que guiava Israel lá no deserto, o Deus que aparecia no santuário, o Shekinah, né, era Jesus. Aquele que conversava com Moisés era Jesus. Aquele que deu o Pentateuco para Moisés escrever era Jesus. Nós somos chamados de cristãos. Nós não somos chamados de paizão e nem de espiritão, né? Não estou aqui querendo fazer uma brincadeira, mas estou exagerando para você entender. Somos chamados de cristãos porque Cristo é o centro para nós. Cristo é o que interessa supremamente para o planeta Terra. Ele é a nossa salvação. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Deixa um pouco esse assunto agora, volto a falar da autoridade da palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus em carne e osso. Então, Jesus consultou algum astrólogo? Não. Só isso, para quem está sinceramente procurando seguir a Jesus, já bastaria. É que o homem moderno gosta de inventar e conjecturar e falar um monte de coisa e começa a questionar. Bom, Deus, vou falar bem claro que eu já falei antes, Deus não é contra o questionamento, não. Deus permite. Mas, depois que ele falar a palavra dele e ficar esclarecido, e você ainda assim achar que você sabe mais que ele, que a sua forma de pensar é melhor que a de Cristo, então aí você se encontra em perigo. Jesus não usou da astrologia, jamais. Você usa, então você não está no mesmo time que Cristo. Olha, vou falar uma coisa muito importante. Você pode seguir o que você quiser, você está livre. Mas salvação só existe em Jesus. Só em Cristo. Só Cristo salva. Você quer ser budista? Seja budista, mas saiba, o corpo de Buda está lá, no sepulcro. Ele não está vivo. Buda está morto. Buda não morreu por você. Buda não tem poder, mesmo que ele estivesse vivo espiritualmente, como alguns acreditam, mesmo que
Buda não tem poder de perdoar pecados. Só Jesus pode fazer isso. Ok? Então, quando nós, e isso é a maioria, quando nós não experimentamos a palavra de Deus de maneira prática em nossa vida, de maneira viva, de maneira coerente, então nós começamos a procurar complementos e suplementos fora da palavra de Deus. Sabe? Muitos casais que são levados ao adultério é porque eles não investem no seu matrimônio. Não investem. Né? O homem, ele maltrata a sua esposa, ele não dá atenção a ela, ele não investe nela, e daqui a pouco ele encontra uma outra mulher que parece ser interessante, porque existem mais mulheres interessantes do que a esposa dele. Isso é um fato. Só que ele escolheu aquela. E agora ele deveria ser fiel, mas ele não é, porque ele não investe. E aí ele começa a investir numa outra mulher, e aí ele começa a receber, porque o que você planta, você colhe. Ele planta carinho na outra mulher, ele recebe carinho. Ele planta atenção na outra mulher, ele recebe atenção. Então, o problema não é o casamento, o problema é a maneira como ele está tratando o casamento. Ele não experimentou tudo que o casamento podia oferecer. O que ele está oferecendo lá fora, se ele tivesse oferecido para a esposa dele, provavelmente estaria bem. É lógico que isso não é ciência exata, mas provavelmente a chance é grande de dar certo. Agora, na palavra de Deus, aí sim, estamos falando de algo absoluto. Se você se aprofundar na palavra de Deus, se você experimentar aquilo que Cristo oferece, já falei aqui, os atributos de Deus são um banquete existencial. Eles nos chamam a algo tão sublime, tão superior, que dinheiro não vale perto disso. As coisas que o mundo oferece são muito pequenas. Eu já falei aqui, a pessoa vai para uma rave, vai para uma balada, tem que se drogar, porque aquilo é muito pouco para ela. Não basta. Se ela não se drogar, ela não consegue ficar a noite inteira num negócio fútil e vazio. Por isso que ela se droga, para poder ver um pouco de sentido naquilo e achar alguma felicidade, pelo menos temporária. Quando nós investimos pesado na comunhão com Deus, todo o resto fica muito pequeno. Tudo o resto fica muito pequeno. Eu gosto de ver, de vez em quando, filósofos falando, coaches, pessoas que trabalham com autoajuda, terapeutas, eu gosto, mas aí eu vou vendo e logo eles chegam num limite, porque eu conheço a palavra de Deus e a palavra de Deus é muito mais abundante. Eles é que estão perdendo de não conhecer essa palavra. Eles poderiam ser muito melhores terapeutas, muito melhores coaches, muito melhores filósofos. Deus oferece um banquete existencial para nós. Deus é luz, Ele oferece toda a luz que nós precisamos e mais abundante. Então, quando nós não temos essa luz, quando nós lemos um capítulo da Bíblia num ano, é lógico que a Bíblia não tem sentido para nós. Temos que recorrer a alguma outra coisa, porque nós dependemos desse tipo de experiência para sobreviver. Então a pessoa recorre a astro, lê o signo, acredita naquilo, que já provaram que tem muito charlatanismo. Né? É engraçado, a pessoa ri do evangélico que dá dinheiro para o pastor corrupto, mas ela dá dinheiro para o astrólogo corrupto, que fala um monte de abobrinha. Um monte de abobrinha. Dizer que os astros controlam a nossa vida como se fossem os astros fossem seres pensantes, fossem verdadeiros deuses. Isso é paganismo. A Bíblia deixa bem claro. Isso é paganismo. Você ditar o que os astros estão te pedindo, a cor da roupa que você tem que usar, você tem que mudar o seu nome, por exemplo, né? Por uma letra a mais, uma a menos. Gente, isso se torna, me desculpe, mas é uma escravidão. Você está se tornando escravo de algo patético, errado. Ok?
Deus usa a astronomia. É outro departamento, não vai confundir. A astronomia, Deus usa para muitas coisas, não para afetar a nossa vida. Para afetar a nossa espiritualidade, não. Tem a ver com a natureza, né? Com a maré e outras coisas que se sabe. Que não é o assunto aqui. Aqui estamos falando sobre astrologia. Deus não usa astrologia para se comunicar com você. Ponto. Não usa. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Simples. Nós gostamos de complicar, mas a coisa é simples. Você quer saber o que Deus quer para você? Ele fala para o Espírito Santo. O Espírito Santo se comunica conosco. Essa é a obra do Espírito Santo. E eu já falei aqui no canal, se você tem uma pergunta para Deus, uma dúvida, que Ele já respondeu em sua palavra escrita, Ele não vai te responder por oração. Ele quer que você leia, para você desenvolver, para você descobrir, para você se aprofundar, para você meditar. Deus não vai repetir para você, porque você tem preguiça de estudar a Bíblia, e fala, ele tem preguiça de estudar a Bíblia, eu vou falar para ele então o que é. Não, não. Ele fala, examinai as Escrituras. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras. Temos que examinar. Lá tem a resposta para aquilo que nós precisamos. E se nós formos perseverantes, vamos achar a resposta melhor de todas, que é a própria direção de Deus. Quando nós temos preguiça, aí abre o jornal, lê o horóscopo. Hoje você vai conhecer uma pessoa maravilhosa. Hoje, procura não ficar nervoso hoje. Olha, me desculpe, eu tenho bastante criatividade. Se eu tivesse que escrever o horóscopo todo dia lá, aí eu ia escrever, as pessoas acham maravilhoso. Sabe, infelizmente, se existem pessoas que enganam, é porque tem pessoas que querem ser enganadas, né? E vai ser assim até o fim da história. Enquanto as pessoas tiverem preguiça de pensar e de buscar a verdade, haverá pessoas sendo enganadas. Nós estamos aqui para que você seja esclarecido e iluminado. Procure o Espírito Santo. Leve suas dúvidas a Deus. Deus soluciona os seus problemas, você tem que cooperar. Deus quer. O apóstolo Paulo diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Deus quer a sua participação. Deus não substitui a nossa preguiça com sua misericórdia, com sua compaixão. Os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Se nós temos preguiça de buscar a direção de Deus em sua palavra, nós morreremos com os preguiçosos. O céu não é lugar para preguiçoso. Nem preguiçoso no sentido profissional, nem no sentido mental. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva, colabore conosco. Precisamos levar essas mensagens de salvação a muitas e muitas pessoas. Obrigado pela sua atenção.